Olá, boa tarde para vocês. Estamos começando mais uma edição do Bahia Meio-Dia Regional e hoje com imagens ao vivo, diretas do Complexo da Bahia Farm Show, lá em Luiz Eduardo Magalhães, 28 graus de temperatura. A temperatura não está tão alta, mas o sol está aberto. Hoje já é o quinto dia da maior feira de tecnologia agrícola do norte e do nordeste do país. As imagens da Praça Central aí, sexta-feira, 13 de junho de 2025, agora 12 horas e 25 minutos, o Bahia Meio-Dia está começando. E a gente vai direto então para Luiz Eduardo Magalhães, porque o Gabriel Pires está acompanhando então esse dia de Bahia Farm Show. Está aqui o Gabriel então num ponto privilegiado, bem no centro da feira. Ô Gabriel, queria que você contasse logo para a gente, é verdade que o público que se imaginava já foi alcançado aí na Bahia Farm Show? Bem-vindo, boa tarde, Gabriel. Chegaram em 97 mil pessoas, mas hoje de manhã a movimentação já foi grande, viu, Carlos? Boa tarde para você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. E todo mundo vem aqui à Bahia Farm Show para acompanhar as principais inovações do setor, soluções tecnológicas que vão aí auxiliar o trabalho do homem do campo. O tema deste ano é agrointeligente, futuro sustentável, destacando que aqui na região oeste é possível sim produzir bastante, com qualidade e ao mesmo tempo preservar a natureza. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia trazendo informações e detalhes aqui da Farm Show. É com você. Pois é, que ótima notícia, então muito obrigado. Gabriel Pires falando ao vivo, direto então de Luiz Eduardo Magalhães. Já ele volta com os detalhes pra gente. E hoje, é dia de Santo Antônio e nós preparamos uma reportagem sobre os Santos Juninos. Vamos ver o que a Aline Miranda conta em relação a esse assunto. 3 Santos Juninos são celebrados agora durante o mês de junho. E os festejos começam com ele, Santo Antônio, hoje, dia 13 de junho. Daqui a pouquinho, aqui no Bahia Meio-Dia, eu vou trazer relatos de fé de devotos de Santo Antônio, São João e São Pedro. Eu volto já com todas as informações. Valeu, Aline, a gente conversa então daqui a pouquinho. E tem também previsão do tempo, tem imagens ao vivo das cidades da região oeste e as notícias atualizadas desse comecinho do fim de semana. Bahia Meio-Dia já está no ar, agora 12h27, a gente volta já. Já estamos de volta com Bahia Meio-Dia, as imagens ao vivo, mais uma vez de Luiz Eduardo Magalhães, mas agora de um outro ponto da cidade, Avenida Brasília, 28 graus de temperatura, sol aberto por lá, meio-dia e 30 minutos, imagens ao vivo para você. Acidente grave no centro de Barreiras, foi ontem, no finalzinho da tarde. Uma criança de 6 anos foi atropelada na BR-242, saída de Barreiras para Salvador. A criança teria tentado atravessar a avenida correndo e não fez a sinalização. Ela foi atropelada por uma moto. O piloto não apresentava sinais de embriaguez. A criança e o piloto foram atendidos por paramédicos do SAMU. O piloto da moto foi levado para a UPA e a criança teve, infelizmente, uma fratura exposta numa das pernas. Ela foi levada para o Hospital do Oeste e o quadro de saúde é considerado bom, apesar da gravidade do ferimento. Policiais que atenderam a ocorrência não confirmaram se a criança estava sozinha ou com algum parente ou responsável quando o acidente aconteceu. Olha, a Bahia Farm Show chega ao 5º dia nesta sexta-feira. Termina amanhã, Mais de 100 mil pessoas já passaram pelo complexo que fica em Luiz Eduardo Magalhães, dado significativo. Vamos conversar então com o Gabriel Pires, ele está lá ao vivo mais uma vez, e vai contar os detalhes desta sexta-feira, esse penúltimo dia de Bahia Farm. Boa tarde, Gabriel. Bem-vindo mais uma vez.
Além das máquinas, implementos, soluções tecnológicas, Carlos, a Bahia Farm Show também é um espaço de discussão sobre o futuro do agronegócio, sobre o passado e o presente do setor. Aqui mesmo está acontecendo a exposição Agricultura da Bahia. Essa obra foi lançada aqui na Bahia Farm Show, escrita pela nossa colega, a apresentadora do Bahia Rural, Georgina Mainá, e também pelo fotógrafo Rui Rezende. Uma viagem por 2 anos por todos os cantos da Bahia, onde puderam aí mostrar e apresentar as principais culturas do estado. Aqui tem plantação de cacau, tem plantação de café, tem arroz, sorgo, soja. Tudo que é produzido aqui na Bahia está nessa obra que foi lançada aqui na Bahia Farm Show. E aqui no espaço as obras estão sendo comercializadas, as pessoas vêm aqui acompanhar um pouco dessa história sobre a agricultura da Bahia. Lembrando que mais de 100 mil pessoas já visitaram a 19ª edição da Bahia Farm Show, que é a maior feira de tecnologia e negócios agrícolas do Norte e Nordeste. Aqui as tecnologias estão apresentadas, mas também os relatos, as histórias das pessoas que trabalham dia a dia acompanhando o agronegócio. Lembrando a todos que a feira ela segue até amanhã, até às 19 horas. Estará aberto aqui o espaço em Luiz Eduardo Magalhães para visitação, mas também para negócios, acordos comerciais que vão aí possibilitar o desenvolvimento do agronegócio, não só aqui no Oeste Baiano, mas em todo o Brasil. Uma vez que durante essa semana, Luiz Eduardo torna-se aí o principal polo do agronegócio brasileiro e as principais tecnologias e histórias estão aqui no complexo da Bahia Farm Show. Carlos, é com você. Ok, muito obrigado então, Gabriel Pires falando com a gente ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia Farm Show. E está na hora da gente acompanhar como vai ficar a previsão do tempo aqui para o oeste do estado, né, nesse comecinho de fim de semana, sexta-feira. Vamos para Salvador. Boa tarde, Camila Oliveira, o que você conta para a gente? Oi, Carlos, boa tarde para você e para todo mundo. Sextou, pessoal. Por aqui, a gente está com um tempo bem diferente. Deixa eu começar então mostrando Salvador. Completamente cinzento o nosso céu, com chuva desde a madrugada e chuva até por vezes forte. Mas para vocês, já quero mudar. Cenário totalmente diferente. Olha que tarde linda, tudo azul. E para Barreiras, máxima de 30 graus. A boa notícia de hoje é que exatamente a temperatura, apesar desse tempo claro, desse céu assim, não deve subir tanto não, tá? Então, máxima prevista para Buritirama, que vinha registrando até 34, 35 graus, é de 32. Para quem está em Santana, a temperatura super amena, mínima de 18, máxima que nem deve chegar aos 30 graus. Tomara, né, que fique desse jeito. Aquela alta polar que provocou onda de frio ao longo dessa semana aqui no nosso Brasil, ela já está perdendo força, principalmente no Sudeste. Pra gente, ainda tem impacto desse friozinho. Bom fim de semana para vocês, tempo segue firme por aí, eu volto de novo na segunda-feira, esperando todo mundo. Valeu, bom fim de semana, tá, Camila, para você. O Bahia Meio Dia faz mais uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho com outras notícias da região oeste. 12h35, a gente volta já. Estamos voltando, as imagens agora de Bom Jesus da Lapa, né? Como sempre, mais calor, temperatura mais alta por lá, Luiz Eduardo 28. Bom Jesus da Lapa está com 30 graus agora, as imagens ao vivo, meio-dia e 37 minutos. Policiais civis de Luiz Eduardo Magalhães cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem que não teve o nome divulgado. A vítima, a ex-companheira do investigado, conseguiu medidas protetivas em uma decisão que saiu no mês de abril de 2024. O investigado teria sido preso porque, usando o celular de um dos filhos, ele teria feito ameaças à ex-mulher por telefone. O investigado responde a uma ação penal pública por tentativa de feminicídio, o que fez com que ele tivesse, então, a prisão preventiva decretada pela Justiça. Essa tentativa de homicídio teria acontecido em 2024. O investigado foi detido e levado para a Delegacia de Polícia de Luiz Eduardo Magalhães, onde ele está preso à disposição da Justiça.
Hoje é o dia, hein? Para muitas mulheres, né, que querem casar, o dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Mas o mês de junho, outros dois santos, São João e São Pedro, reforçam também a tradição cultural e de fé, principalmente no Nordeste. Sobre esse assunto, a Aline Miranda e o Antônio Carlos prepararam uma reportagem bem legal que mostra justamente esse aspecto. A edição da reportagem especial é de Edson Weber. Vamos assistir juntos então. Fogueira. Tempo de celebrar 3 nomes que aquecem o coração nordestino: Santo Antônio, São João e São Pedro. O primeiro a ser celebrado é Santo Antônio, hoje, dia 13. Conhecido como o Santo Casamenteiro, mas também lembrado por ser amigo dos pobres e defensor dos aflitos. Na comunidade dedicada a ele, em Barreiras, o clima é de gratidão e festa. Na comunidade aqui, a devoção é grande. São 13 noites de trezena, né? Que normalmente as outras fazem novena, mas aqui é trezena, são 13 dias, e a igreja está sempre lotada. João é devoto de Santo Antônio e pediu a intercessão para encontrar uma esposa. Após muito tempo de espera, ele conseguiu alcançar a graça e agora celebra 11 anos de casamento, atribuindo essa felicidade à intercessão do santo. Pedi a intercessão dele para arrumar uma esposa e tal, e eu estava nessa expectativa, então comecei a pedir intercessão, né? E numa dessas eu brinquei, né? Dizendo para ele, já tinha muito tempo que eu estava esperando. Falei para ele que se ele não conseguisse minha Maria, como a gente diz, eu ia pegar a imagem dele, trancar no armário lá da sacristia e jogar a chave fora. Mas tudo brincadeira, mas graças a Deus, então eu consegui a graça e casei, já tenho 11 anos de casado. Sou muito feliz, graças a Deus. Entre os santos celebrados no mês de junho está também São João Batista, que é considerado o padroeiro de Barreiras. Este ano, a catedral que leva o nome do santo está comemorando 100 anos de existência. Mas essa história começou bem antes. Em Barreiras, ele surge, né, com o nosso primeiro bispo, Dom Ricardo, o qual nomeou como o São João Batista. A imagem de São João Batista, que a priori chega aqui nas margens do rio, né, primeiramente como apenas um quadro, né, e essa imagem ficou aqui em Barreiras, sobre o poder de algumas pessoas, alguns leigos, e posteriormente a isso, a igreja, vendo a devoção do povo que nasce com essa pequena imagem, né, vindo de Portugal, essa pequena imagem, então se dedica a Barreiras, tendo como patrono São João Batista. Foi São João Batista quem batizou Jesus. E por aqui também batiza o coração dos barreirenses com muita esperança. Muitas pessoas que experimentam, né, a intercessão de São João Batista, alcançando graças, né, alguns milagres e curas, né, mas também não só nesse âmbito, mas o interessante é perceber que ao se aproximar de São João Batista, de conhecer a vida de São João Batista, a pessoa também se aproxima de Cristo, se aproxima de Deus também. Cássia é uma barreirense devota de São João Batista, com uma forte ligação com a igreja e a comunidade. Ela tem uma família católica e devota do santo. Ela se sente abençoada pela presença de Deus e a intercessão de São João Batista. Começou com os meus antepassados. Meu avô foi uma das pessoas que ajudou aqui na construção da igreja e toda a minha família sempre foi envolvida, né, com trabalhos na igreja, com a devoção, né? Então, eu desde os 12 anos de idade que eu participo aqui da igreja, de alguma atividade, desde que eu era criança, né? Já há muitos anos, né? Então, hoje eu participo de algumas pastorais, alguns movimentos e me sinto assim muito feliz de estar aqui participando. São João para nós é a fé, é a devoção, é a graça que a gente recebe diariamente. Para fechar o mês com chave divina vem ele, São Pedro, dia 29. Guardião das chaves do céu e protetor dos pescadores, na comunidade que leva o seu nome, a fé lançada como uma rede no rio. São Pedro era pescador, desbravava os mares. Então, o devoto, a devota de São Pedro tem que ser essa pessoa, de fé rígida,
mas de uma fé consciente na estrutura da igreja. São Pedro, ele deu a estrutura da igreja, ele estruturou a igreja. Paulo era o grande missionário, mas era Pedro que vinha atrás, dando forma. Por isso que Pedro se torna o primeiro Papa, né, que recebe de Jesus e leva esta missão adiante, gerando assim no grupo dos apóstolos esta unidade. São Pedro é o santo da unidade. Seu Clarindo é devoto de São Pedro e a história dele com o santo começou em 1982 aqui em Barreiras. Ele faz parte da comunidade há 40 anos, onde hoje trabalha como sacristão. A minha história aqui no bairro São Pedro, na comunidade de São Pedro, começou eu participando do grupo de jovens. Na época eu tinha um pouco mais de 18 anos, aquela euforia, vendo os outros jovens participando dessa comunidade. Então eu adentrei junto a ele e participando de construção da escolinha, que hoje é centro catequético, e na antiga igrejinha, que já não existe mais, mas participei na construção. E quando aqui veio a nova construção, eu também estou até hoje participando em comunidade. Se a gente não trabalhar em comunidade, não é devoto de São Pedro, porque São Pedro, quem construiu as primeiras comunidades na história dele. Por isso que Jesus escolheu ele para ser o sucessor dele, trabalhar em confiança em prol do reino de Deus. Quem também segue com rigor a devoção a São Pedro é seu Antônio, que faz parte da comunidade há 23 anos. São Pedro hoje representa a vida nossa aqui, a comunidade e nada mais é a sua missão que veio aqui na terra. Tudo que se liga na terra se liga nos céus através de São Pedro. Não é à toa que São Pedro carrega na sua mão duas chaves, uma para ligar na terra e ligar no céu. E São Pedro nada mais é que foi o nosso primeiro Papa, que de lá para cá chegamos até nosso leão. Pois é, junho celebramos os 3 santos, 3 caminhos de fé. Neste mês, o céu se enfeita de bandeirolas e o coração da gente vira um arraial. Porque com Santo Antônio, São João e São Pedro, o povo, a alma e a fé brilham como fogueira junina, ardendo em chamas. É isso aí, né? Fé e devoção a toda a prova. E hoje, dia de Santo Antônio, na igreja que homenageia o santo casamenteiro, tem celebração. Começa às 7h30. A missa festiva será presidida pelo padre Fábio. E logo depois tem quermesse, com a animação da banda Imenso Prazer. A igreja de Santo Antônio fica no bairro Jardim Ouro Branco e está todo mundo convidado. Agora a gente vai falar, sabe do quê? Da Batalha do Sanfoneiro. A votação dessa batalha segue, no portal do G1. E você pode participar escolhendo, então, o melhor sanfoneiro da Bahia este ano. Ricardo Ismael, direto de Salvador, conta detalhes pra gente. Fala, Ricardo, boa tarde. Alô, alô, povo querido do Oeste Baiano. Sextou no melhor clima, num clima do São João. Estou passando para lembrar que segue aberta a votação da Batalha dos Sanfoneiros 2025. QR Code já na tela para facilitar a sua vida. Rapidamente você é direcionado para a página do G1 Bahia. Aqui você confere os 15 finalistas, sanfoneiras, sanfoneiros dos 4 cantos da Bahia que disputam o seu voto. Aproveita a sexta-feira, o sábado e o domingo, porque este é o último fim de semana para votar à vontade. Lembrando que na segunda-feira, dia 16, vamos conhecer os 5 finalistas. O vencedor ou vencedora, além de levar para casa esse lindo troféu aqui, olha só, vai se apresentar ao vivo no São João, ao lado do padrinho da nossa batalha, o grande Xambinho do acordeon. Você não vai perder, né? Vota, escolha, fique à vontade e aproveite o fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, Ricardo. Ricardo está lembrando, então, da Batalha dos Sanfoneiros, né? E eu tenho um outro lembrete. Nessa lista de 15 finalistas aí, está uma garota aqui do Oeste Baiano. Olha ela aí, ó, a Belzinha do acordeon. Mora na cidade de Buritirama, aqui mesmo no Oeste. Ela é uma jovem de apenas 16 anos, começou a tocar sanfona desde os 8.
Então a gente está convocando você aqui do Oeste, né, que nos assiste sempre, a votar na nossa representante, para que ela esteja então entre os 5 melhores sanfoneiros da Bahia e possa concorrer ao prêmio no dia 20 de junho. Vamos voltar então e ajudar a Belzinha nesse concurso. Bahia Meio Dia faz mais uma pausa para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho, né, com detalhes ao vivo da região Oeste e as informações dessa parte do estado. 12h49, voltamos já. Estamos de volta com o Bahia Meio Dia. Olha as imagens ao vivo aí de Correntina, no centro da cidade. Tempo bom também, sol aberto, quase não tem nuvens no céu. As imagens do ranchão que fica no centro da cidade, ponto turístico, meio-dia e 51 minutos agora. Nós estamos no Junho Lilás. É um mês dedicado à conscientização sobre a triagem neonatal. Por isso, a APAI intensifica o alerta sobre a importância do teste do pezinho. Detalhes com Tarsila Alvarindo. Fala, Tarsila. O Junho Lilás é o mês de conscientizar, de chamar a atenção sobre o teste do pezinho. Um teste muito importante, principalmente nos primeiros dias de vida da criança, para detectar aí uma série de doenças. Tem doenças que não são aparentes e que podem sim ser detectadas logo no início através do teste do pezinho. A doutora Helena Pimentel vai explicar para a gente a importância desse teste e o porquê que é tão importante que ele seja feito nos primeiros dias, né, doutora Helena? Por que nos primeiros dias? Porque quanto mais rápido, a partir do segundo dia, esse exame for feito, encaminhado para cá, mais rápido a gente vai ter um resultado. A maioria vão dar normais, mas a triagem é justamente para você identificar alterações e, a partir daquele grupo que deu alterado, a gente continuar a investigação e iniciar o tratamento dos casos necessários. Então, é muito importante que o teste do pezinho seja realizado sempre em todos os recém-nascidos. Doutora, eu queria que a senhora falasse, inclusive, sobre as doenças raras, né, que são detectadas através do teste do pezinho e que muitas delas têm tratamento. Por exemplo, a gente tem hoje no estado da Bahia, a gente faz, na verdade, 8 dosagens. Então, doenças como fenilcetonúria. As pessoas não conhecem a fenilcetonúria. A fenilcetonúria não dá nenhuma alteração física, dá deficiência intelectual. Então, hipotiroidismo congênito, hiperplasia de suprarrenal, que é uma doença endócrina, são todas doenças raras, algumas genéticas, que são de extrema importância dar diagnóstico precoce. A doença falciforme, que não é rara, mas na nossa população é, pelo contrário, muito importante, também é uma das doenças que fazem com que o teste do pezinho haja melhorando a qualidade de vida desses indivíduos, já que com o diagnóstico precoce você consegue fazer um tratamento no tempo oportuno. E agora a gente vai voltar a conversar com o Gabriel Pires. Nossa equipe está em Luiz Eduardo Magalhães hoje, né? E o Gabriel vai falar de um outro ponto da feira, lá da Bahia Farm Show, que continua bastante movimentado. E eu estou vendo que o Gabriel está com uma pessoa que entende muito de agricultura, né? O secretário, o senhor Jaime Capelesso. O que ele vai conversar contigo agora, Gabriel? Fala aí. A gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, Carlos, falando sobre a tecnologia. Segundo o seu Jaime, se a empresa não evoluir, a tecnologia fica para trás, não é, seu Jaime? E a Bahia Farm Show é a grande vitrine para essas inovações produzidas não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Boa tarde. Boa tarde, Cato. Com certeza, né? A Bahia Farm Show é uma escola de tudo. Você vê que as crianças estão aqui porque aprende. O que há de mais moderno hoje na área do agro, em termos de máquinas, implementos, vamos falar também em termos de palestras, está aqui na Bahia Farm Show. O nosso município, ele fica muito evidente com isso. A nossa região, a nossa Bahia é muito importante. E como nós estávamos falando, as máquinas mudam, a tecnologia muda e muda para melhor. Nunca muda para piorar. Então, a tecnologia vem para melhorar a qualidade, melhorar e a gente ganhar melhor, ganhar mais dinheiro.
Esse ano, a Bahia Farm Show tem como tema agrointeligente, futuro sustentável, destacando que é possível produzir bem, utilizar a terra, mas também cuidar do meio ambiente, que é fundamental para as próximas gerações. Ninguém cuida do meio ambiente que nem nós produtores. Ninguém. Nem os ambientalistas. Porque os ambientalistas estudam, criam regras, criam normas, mas eles não executam as normas. Eles cobram de nós e a maioria das vezes cobram coisas que nós fizemos bem feito. Qual é o país que tem leis ambientais? Só o Brasil. Nós temos no mínimo 20% de reserva legal, mais APP, mais os baixões que se chama rio intermitente. Nós não temos um rio poluído. A poluição que existe nos rios não é do produtor, é da cidade. E o mundo local nenhum tem isso. E a partir desse trabalho é que a produção do alimento aqui na região ganha todo mundo. Ganha. Inclusive falou a palavra sustentável. Aquilo que nós fizemos que não é sustentável, que tem algumas coisas, mas não é a culpa de nós produtores. É a culpa de quem orienta nós, da pesquisa que fala que nós temos que usar esse veneno ou aquele veneno. Nós poderíamos usar hoje, se tivesse de cima para baixo pessoas inteligentes e com vontade, tudo produtos biológicos e fungos, sem veneno. Agora, produtor nenhum usa sem ter um receituário. Então, é uma recomendação que dá a ele, não é a culpa do produtor. E por isso é importante esses estudos, debates e tecnologias que ajudam vocês a mostrar aqui, né? São 100 mil pessoas que já visitaram, crianças das escolas, que vêm aqui para conhecer um pouco do que é produzido aqui na região. Sim. Olha, vamos falar um pouquinho de defensivos, que é o que mais nós somos malhados. 20, 30, 40 anos atrás, a gente usava os clorado famoso, né? Que eram produtos que você aplicava, aí você ingeria um pouquinho, ou no corpo, ou não sei da que forma, ia ficando no teu corpo, no teu organismo. Hoje não existe mais isso. Hoje você só sofre com o produto se você tomar, porque aquilo que fica, o corpo elimina. E isso serve para quem consome também. Então, as pessoas que ficam criticando a gente nesse sentido, eles têm que criticar quem fornece para nós, quem orienta a nós, que é melhor. E a feira, seu Jaime, está reunindo aqui mais de 1.000 marcas, 434 expositores, a nata da tecnologia, os principais desenvolvimentos do mundo todo. Aqui eu não pude rodar muito, né? Porque a gente está aí na área da prefeitura, então é muita entrevista, é muito trabalho. A secretaria, para você ter uma ideia, está aqui no Agro, está aqui na Bahia Farm Show. Aqui o que há de mais moderno em todas essas empresas que tem aqui, estão aqui. Então, vale a pena vir visitar e não só ver o modernismo. Aqui é o lugar de fazer negócio, os bancos estão aqui para isso, tem verbas para isso, nessas feiras vem mais dinheiro e tudo isso é importante, é uma feira. A nossa cidade brilha com essa feira, que muda tudo na nossa cidade. E quem está acompanhando o Bahia Meio Dia ainda pode vir aqui para o Complexo em Luiz Eduardo Magalhães e amanhã também a feira encerra as atividades, ainda dá tempo de vir aqui conhecer as principais inovações do setor. Carlos, é com você. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço para o secretário de Agricultura, Gabriel Pires, ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. E assim a gente termina o Bahia Meio Dia com as notícias da região oeste nesta sexta-feira. Nos encontramos de novo na segunda, a partir das 12h30. Um beijo para você de fim de semana. Até lá, divirta-se!